Hoje, domingo, mais uma sessão de cinema no Mini Cine Tupi para as crianças da periferia. Meu nome é José Luiz Zagatti, tenho 58 anos, nasci na cidade de Guariba, na região de Ribeirão Preto. Comecei a procurar emprego e não encontrava um emprego, difícil de idade, eu estava com 40 anos, não dava mais, não achava mais emprego. E as coisas foi ficando pior, porque eu fui gastando, de repente eu comecei a vender o que eu tinha, daqui a pouco eu não tinha mais nada, a situação ficou muito difícil, eu não tinha mais nem dinheiro para sair procurar emprego. Aí quando eu via muito papelão pela rua, eu via muita coisa, eu falei, poxa, e tem quem compra, tem depósito de ferro velho. Falei, sabe uma coisa, eu vou parar, eu não vou mais sair à procura de emprego, andar o dia inteiro, chegar, voltar de tarde, as coisas passando necessidade, e a gente em casa, eu nem tinha dinheiro mais para ir procurar emprego. Eu falei, eu vou começar a catar papel, fiz um carrinho, comecei a trabalhar. Foi aí que eu consegui então tirar sustento para minha família, consegui. Aí eu fui encontrando alguma coisa de cinema. Você vai para a rua, é cansativo, é discriminado, né? Hoje nem tanto mais. Mas já teve época que o catador de papel é discriminado, ele é visto como um vagabundo, um passa-fome, né? As pessoas veem isso, você vê uma pessoa na rua trabalhando, e eu posso falar isso porque eu vivo isso na minha pele. Muitas pessoas às vezes falam porque conhecem através de livros e tal, mas eu vivo a realidade. Foi daí que nasceu o Mini Cine Tupi. A gente criou esse modesto cinema, foi com o trabalho de reciclagem, até hoje eu mantenho com isso. Quando eu comecei a trabalhar como reciclador, catador de papel, o meu sonho se tornou realidade foi a partir daí, porque durante toda a minha vida eu não conseguia trabalhar em empresas como catador de papel, e eu consegui realizar meu sonho, que era montar um cinema para as crianças, para as pessoas de comunidades carentes, de bairros carentes, de periferia, que não tem acesso não consegue, né? Não tem dinheiro para ir ao cinema, numa sala multiplex. Até por isso que eu sabendo as dificuldades deles, dificuldade que eu sempre passei, a gente criou o Mini Cine Tupi para suprir essa necessidade. Comecei encontrando pedaços de filmes, fui emendando, isso há 10 anos mais ou menos. Depois eu encontrei uma carcaça de projetor, essa carcaça me levou a um projetor funcionando e daí por diante. Inclusive cadeiras, as primeiras cadeiras foram encontradas no lixo, eu consertei as cadeiras que tinham sido de cinema. E foi onde no início eu consertei 16 cadeiras e eu levei para minha garagem e eu montei o cinema na garagem, porque até então eu só fazia exibição na rua. Quando eu consegui aquelas 16 cadeiras que eu consertei, eu botei dentro da minha garagem e passei o cinema na garagem. 7, 8, 9, 10 anos, eu recortava histórias em quadrinho, eu colava em qualquer madeira, em qualquer pedaço de tábua, eu colava com sabão. Gastava até sabão da minha mãe, que eu fazia uma plasta de sabão, colava, e para mim eu já estava vivendo aquilo. Então, para mim eu estava vivendo um filme, né? Aquelas histórias em quadrinhos, as revistas de fotonovela, a gente recortava e colava, e para mim já era o cinema. Então, quando eu tinha 10, 12 anos mais ou menos, eu fiz um projetorzinho com uma lanterna, um farolete. Na época não tinha energia elétrica, aí eu coloquei um farolete com uma lente de óculos e eu passava aquele filme para as crianças numa manivelinha, quer dizer, não tinha movimento, era a ceninha, o quadrinho paralisado, eu dava alguns segundos e mudava para o segundo e passava aquele rolinho de filme. Primeira vez que a gente colocou o cinema na rua, era um pedaço de filme, na verdade, né? Trechos de filme que eu havia emendado. E à noite eu coloquei o projetor na rua. Quantas pessoas estavam ali, crianças que nunca tinham visto cinema na sua vida, ficavam curiosas olhando ali na lâmpada, iam lá na frente, erguia a tela, que na verdade era um lençol pendurado numa parede, e
eles não viam nada na tela e vinham perguntar para mim: o que é isso, seu Zagatti? Eu falei: isso é cinema. Então, exatamente, no cinema as pessoas saíam do bar, eu ligava até a bebida e ficaram assistindo o filme, e eu só encantado com aquilo. Então, mais uma vez, isso parecia bastante o Cinema Paradiso, que lá no filme tem uma vez que uma cena que eles resolvem fazer a projeção da entrada, da frente do cinema para a rua, para aquelas pessoas ali na rua. Então, até nisso parecia, sem querer a gente estava imitando aquele filme, né? Attento! Abracadabra! Guarda dall'altra parte! Affacciati alla finestra e guarda, ragazza. Alfredo è bellissimo! Bravo Alfredo! Eu toda a minha vida eu quis fazer aquilo, eu queria colocar um projetor para funcionar e ver plateia, passar a trazer essa diversão, né, essa cultura para as pessoas. Naquele 23 de dezembro, na inauguração, depois de muita luta, a gente ter conseguido levantar as paredes, eu cobri, coloquei as cadeiras no lugar, montei o cinema e fizemos uma sessão de cinema de Natal para as crianças. Foi como um presente de Natal que o Mini Cine Tupi estava dando para aquelas crianças, porque eu imaginava que muitas daquelas crianças, como eu vejo muitos deles que vêm aqui até de pé no chão, eu imaginava, eu sei, talvez foi o único presente que eles ganharam de Natal, naquele dia, naquele 23 de dezembro. Quanta criança, então, nossa, eu tenho uma família enorme, eu tenho além dos meus 9 filhos, mas eu tenho muitas crianças que eu considero como meus filhos. Todas as pessoas têm o mesmo direito, né? Tem os mesmos direitos. Por isso o Mini Cine Tupi existe para isso, para quebrar essa diferença. Que tem pessoas que perguntam para as crianças: você já foi em algum cinema? Alguns podem falar que sim, já fui uma vez com a minha tia, o namorado da minha irmã, mas a maioria fala: eu nunca fui, e nem só criança, porque tem pessoas jovens, adultos que nunca foram ao cinema. Aqui a gente distribui a pipoca. Eu não conheço um cinema que não tenha pipoca, né? Então a pipoca, o filme com pipoca, sempre, né? Totalmente gratuito, a gente não cobra nada de ninguém. Desde o início as pessoas falavam: Zagatti, por que você não cobra uma entrada de 50 centavos? Ou pelo menos você cobra a pipoca. Eu falei: se eu falar para uma criança que é 50 centavos para entrar para assistir o filme, ele não entra, ele não tem dinheiro. Então o Mini Cine Tupi é exatamente para isso, é pobre, mas ele é pobre fisicamente, mas culturalmente, de humanidade. O Mini Cine Tupi é bastante rico. Por isso que quando termina o filme eu fico feliz, porque graças a Deus eu consegui mais uma vez, né? E com a pipoquinha, minha felicidade é isso. Você imagina, a criança comendo pipoca e assistindo um filme. O filme que a gente está passando não é para mim, eu quero passar para as pessoas. Fico preocupado com eles. Eu até me emociono algumas vezes, que tem pessoas aqui mais de idade que falam: primeira vez aqui, recente, pouco tempo, olha, primeira vez, nunca fui ao cinema, primeira vez. Eu fico tão feliz porque ela fala: primeira vez que eu vou ao cinema, primeira vez na minha vida. Aí eu falo: poxa, mas isso aqui não é bem um cinema, né?
As crianças lotadas, a gente preocupado, passando filme, tudo que não aconteça nada e tal. Quando termina, as crianças vão saindo, obrigado Zagatti, vão obrigado Zagatti. Aí eu saí lá fora, aí eu fico imaginando, há poucos minutos aqui estava cheio de criança. Aí terminou o filme, eles vão embora, aí eu venho aqui pra dentro, venho desligar, venho enrolar a tela, aí eu começo a cantar, o show já terminou, vamos voltar à realidade, não precisamos mais usar aquela fantasia, lá, 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 lá. Aí eu fico olhando para as paredes assim, enfim. O show já terminou. Vamos voltar à realidade. Não precisamos mais usar aquela maquiagem que escondeu de nós uma verdade que insistimos em não ver.